Lucas capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 37 até o versículo 49. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Jesus lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão num buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem-sucedido, só um minutinho aqui. Todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Como você poderá dizer a seu irmão: deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela leitura da Tua palavra, ó Deus, e pela mensagem agora, que entregaremos, ó Deus, fundamentada nessa palavra. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine e me ajude agora, Senhor. Que eu seja fiel, ó Deus, na interpretação e na aplicação da Tua palavra. Que o Senhor seja glorificado e a igreja seja edificada, e que esse Teu servo seja usado, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar.
Tem um texto que circula na internet aí desde o ano de 2017, mas que viralizou em 2021, quando atribuíram a sua autoria ao professor Mário Sérgio Cortella. Porém, o professor Cortella, ele negou que este texto seja da sua autoria. Então, na verdade, o autor é desconhecido. E o título é O que você tem na sua xícara? Talvez você já tenha lido, já tenha ouvido. Diz assim, tu vais andando com a tua xícara de café e de repente alguém te empurra fazendo com que tu derrames café por todo lado. Por que tu derramaste o café? Então você responde, porque alguém me empurrou. Resposta errada. Derramaste o café porque tu tinhas café na xícara. Se tu tivesse chá, tu terias derramado o chá. O que tu tiveres na xícara é o que vai se derramar. Portanto, quando a vida te sacode, o que tiveres dentro de ti, tu vais derramar. Tu podes ir pela vida fingindo que a tua vida é cheia de virtudes, mas quando a vida te empurrar, tu vais derramar o que, na verdade, existia no teu interior. Sempre sai a verdade à luz. Então terás de perguntar a ti mesmo, o que há na minha xícara? Quando a vida ficar difícil, o que vou derramar? Alegria, agradecimento, paz, bondade, humildade? Ou raiva, amargura, ódio, julgamento, condenação, palavras ou reações duras? Tu escolhes. Agora trabalhe em encher a tua xícara com gratidão, perdão, alegria, generosidade e o amor a Deus e aos outros. O que estiver na tua xícara, tu és o responsável. E olha que a vida sacode. Às vezes sacode forte, sacode mais vezes do que podemos imaginar. Você é responsável pelo que tem dentro de você. O que tem aí dentro? Tem um versículo aqui, o versículo 38, ele, na Ara, eu não sei se alguém tem a Ara, alguém está com a Almeida atualizada, sem ser a nova Almeida, a antiga, a versão anterior? A Almeida trazia boa medida, recalcada. Recalcado. O que é uma medida recalcada? A nova Almeida diz prensada. Alguém se referiu a essa medida como a medida do pipoqueiro. Antigamente, quando a gente comprava pipoca, eu já falei isso aqui, Erivan. Antigamente, a medida do pipoqueiro era muito recalcada, né? Porque ele ia botando a pipoca no saquinho, ele ia batendo o saquinho para a pipoca se acomodar lá dentro, né? E ia entrando mais pipoca, e chegava lá no final, ele dava uma... e botava mais, e quando já tava, não cabia mais nada dentro do saquinho de pipoca, o que ele fazia? Pegava aquela pazona e pum, ali por cima. É a medida recalcada, sacudida, recalcada e transbordante, né? Porque ficava caindo. Essa medida, a medida do pipoqueiro. Jesus está perto de concluir o Sermão da Planície, como é chamado aqui, Lucas 6,17. Ele está prestes a concluir o seu sermão, a sua mensagem dirigida aos seus discípulos. E ele deseja motivar os seus ouvintes, ele deseja motivar os seus discípulos a viver uma vida transformada, a viver uma vida diferente, a viver uma vida plena. Uma vida com retidão e justiça, fundamentada nos seus próprios ensinamentos.
Suas palavras finais deixam claro que seus seguidores precisam demonstrar exteriormente a mudança interior promovida pela revelação dele, promovida pelo conhecimento dele, pelo conhecimento do Evangelho. Muita coisa foi dita aos antigos, mas a nação de Israel, que vinha sendo preparada como povo de Deus desde Abraão, alternava avanços e retrocessos no seu processo formativo. Agora, também era importante ler, também era importante ouvir, também era importante saber o que foi dito, mas se fazia necessário interpretar o que foi dito e viver à luz do seu cumprimento no Evangelho, na vida do próprio Cristo. Podemos orar bem, louvar bem o Senhor, dizer palavras bonitas para Deus e para os homens, mas se não agirmos conforme aquilo que Jesus prega, conforme aquilo que Jesus ensina, nos tornamos hipócritas. Então eu quero ver com você, eu quero olhar para esse texto com você nesta noite. Primeiro, as primeiras palavras já nos apresentam ordens. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. São aqui os verbos imperativos negativos. Não faça isso. Não julgue, não condene. Em seguida temos dois verbos, dois imperativos positivos: perdoem e deem. Os israelitas se tornaram, de certa forma, soberbos, se é que eu posso usar essa expressão, e descansaram no fato de serem o povo escolhido de Deus. Eles foram adotados como nação, como o povo de Deus, o povo da aliança, o povo da promessa, o povo que recebeu a lei. Os patriarcas descendiam deles, o próprio Cristo descendia deles. Então eles se assentaram na segurança de sua adoção, na segurança da sua eleição e do pacto, da aliança que Deus firmou com eles. Porém, se esqueceram de amar, de honrar e de obedecer a Deus, vivendo para a sua glória. E assim se achavam no direito de julgar até mesmo as outras pessoas, como se somente eles fossem os certos, como se somente eles pudessem ir a Deus e pudessem ter um relacionamento com Deus. Jesus então se dirige aos discípulos, em sua maioria judeus convertidos ao Evangelho, judeus cristãos, alguns gentios também. Mas Jesus começa o texto dando ordens, versículos 37 e 38, como eu já disse. Dois imperativos, duas ordens aí, negativas: não julguem, não condenem, 37a e b. E dois imperativos positivos: perdoem e deem, 37c e 38, parte A. Jesus está sendo firme com eles. Parem de julgar. Parem de condenar. Senão vocês serão julgados e condenados por Deus. Quem vocês pensam que são?
Paulo vai dizer, no capítulo, para confirmar aqui, Romanos, capítulo 2, falando sobre o justo juízo de Deus. No capítulo 2, a partir do versículo 17, ele vai falar da relação dos judeus com a lei. Vou ler do 17 em diante. Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba. Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera. Você que detesta ídolos, rouba os templos. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Até esse ponto. Está falando sobre essa coisa de julgar os outros. Não julguem. Não condenem. E assim você não será julgado, você não será condenado. Jesus não está negando, meus irmãos, nem descartando a existência dos tribunais de justiça, nem tampouco o uso da autoridade, da disciplina na igreja, ou mesmo o uso legítimo e sensato do discernimento, da vida criteriosa. É importante passarmos pela vida tendo algum senso crítico, sendo capazes de modo sensato, avaliarmos, discernirmos a vida, termos algum critério para avaliar as coisas da vida. Mas o que o Senhor está fazendo aqui é exortar os seus ouvintes a parar de vez, a mudar definitivamente a mania de criticar e de encontrar defeito nos outros. Ele espera que eles possam ir além daquilo que ele está mandando fazerem. Ele disse: não julguem, não condenem. Mas ele quer que eles possam ir além. Ele quer que eles busquem de modo positivo o bem-estar dos outros. Então ele acrescenta: perdoem. Sejam generosos em ter um coração doador. Se você for perdoador e um doador generoso, você vai inclusive receber de Deus a recompensa, e a recompensa de Deus será boa medida, recalcada ou prensada, sacudida e transbordante. Não julgue e não condene os outros, mas vá além, perdoe, dê. E Deus vai te recompensar. E você vai receber da parte de Deus a recompensa por essa generosidade e por essa capacidade perdoadora, se você assim o fizer. E então, nos versículos 39 e 40,
Em seguida vem uma parábola, a parábola do cego que guia outro cego. E essa parábola serve para ilustrar alguém que não enxerga, alguém que não reconhece as suas próprias faltas e ainda assim julga os outros. Como se estivesse dizendo para nós: preste atenção, vê se te enxerga. Se tem alguém que pode ser modelo, que pode ser exemplo, e que pode ser referência para os outros, certamente não é você, não sou eu. Só tem um que pode servir de modelo, que pode servir de padrão, de referência para os outros. Quem é ele? Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre. Os discípulos devem ser como ele. Devem ser como ele. Abra rapidamente Tiago, capítulo 4. Estamos vivendo dias tão difíceis, irmãos. Todo mundo é expert em alguma coisa. Todo mundo é especialista, se acha especialista em alguma coisa. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar, alguma coisa para dizer. Não sei quando foi que isso começou, mas deve ter sido depois que o Facebook começou a perguntar, né? O que você está pensando, né? E todo mundo passou a pensar em alguma coisa. E a responder lá para o Zuckerberg, né? No que está pensando. Não, agora eu estava pensando em tomar um cafezinho, em fazer um cafezinho. Eu estava pensando agora em fazer. Aí responde lá o que está pensando. E a gente passou a pensar também a respeito da vida alheia, a respeito da vida dos outros. Todo mundo passou a dar palpite, todo mundo passou a se meter, a ter um pitaco, a ter uma opinião na vida alheia. Eu quero ler com você a partir do versículo 11, mas vou ler o que vem antes, porque Tiago fala a respeito da amizade com o mundo. Irmãos, as pessoas estão vivendo, todo mundo está pronto, como se estivesse todo mundo armado e pronto para matar, e pronto para tirar a vida de outro. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão, dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem, pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem nos seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, e que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. E ele continua, irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Temos um problema aqui, diz Tiago. Deus já escolheu um juiz. Deus já escolheu um legislador. Certamente não é você nem eu. Um só
é legislador e juiz. Quem é Ele? Aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas e eu? E você? Quem nós somos para julgar os outros? Para julgar o nosso próximo? Voltemos lá para o nosso texto. Versículo 41. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão? Lucas 6, 41. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? De trave eu entendo. Goleiro tem que conhecer trave. Eu não posso não enxergar a trave. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho. Como você poderá dizer a seu irmão: deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Jesus continua interessado em corrigir o comportamento dos seus discípulos. E ele usa então aqui uma figura de linguagem chamada de hipérbole, que dá ênfase através do exagero da significação. Então, ele usa aqui, ele contrasta, ele exagera cisco e trave. A pessoa consegue ver um cisco do tamanho de um grão de poeira no olho do outro, mas não observa, não presta atenção, não reconhece, não repara na trave que está no seu próprio olho. Perceba que o problema não está em ver o cisco no olho do meu irmão. Se bem que eu não conseguiria ver um cisco no seu olho, porque já não estou enxergando direito. O problema não é ver o cisco no olho do meu irmão. O problema está em eu não reparar na trave que está no meu próprio olho. Se uma pessoa enxerga suas próprias falhas, se alguém, ela reconhece, ela enxerga a sua própria pecaminosidade, então ela consegue ajudar outros com relação aos ciscos dos seus olhos. Imagina, tem uma trave no meu olho. Eu vou reconhecer o tamanho da minha falha, o tamanho da minha falta, eu vou confessar essa falta, eu vou ajudar outras pessoas com falhas menores. Mas não é esse o caso aqui. Assim, meus irmãos, nós cristãos precisamos tomar muito cuidado com as nossas próprias faltas, com as nossas fraquezas, as nossas falhas, com os nossos próprios pecados, não censurando os outros por coisas que nós mesmos somos culpados de praticar. Porque isso se chama hipocrisia. Você censurar na vida do outro uma coisa, uma falha, uma fraqueza,
E você também tem. Às vezes até maior. Todas as vezes que formos criticar alguém, deveríamos nos olhar no espelho. Quem nos constituiu árbitros da vida alheia? A internet? As redes sociais? O X da questão, meus irmãos, quem aqui publica no X, no Twitter? Alguém tem Twitter? Não? Ninguém? Só uma pessoa? Eu tenho, mas nunca escrevi uma linha lá. Nem sei como é que faz. Precisamos, meus irmãos, parar com essa mania de achar que temos o direito de nos meter em tudo, que temos o direito de criticar tudo, que temos o direito de julgar e condenar todo mundo. Essa é uma característica desse tempo. Essa hipérbole no versículo 41 nos remete de volta, esse exagero que Jesus utiliza aqui do cisco e da trave, nos remete de volta ao versículo 37, reverberando nos nossos ouvidos: não julgue e você não será julgado, não condene e você não será condenado. Doe e perdoe, e você será recompensado. Se você quer julgar alguém, julgue a si mesmo. Mas se julgar e condenar os outros, você será condenado por Deus. Então, os versículos 43 a 45 trazem uma nova ilustração. As duas árvores e os seus frutos. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio ao coração. Se por um lado a simples observância dos frutos maus e bons de uma árvore permite que se faça um julgamento justo ao lidar com os outros, por outro lado, isso se aplica aos próprios discípulos. Aqui no contexto, o fruto de uma árvore má envolve julgar e condenar os outros. Esse é um fruto mau de uma árvore má. Julgar e condenar os outros, enquanto que o fruto de uma árvore boa envolve não julgar, não condenar, perdoar e dar. A árvore boa produz esses frutos. Jesus está dizendo para os seus discípulos que, sendo quem são, e uma vez que tiveram seus corações regenerados, seus corações transformados, eles devem produzir o bom fruto.
do não julgamento, da não condenação, do perdão e da doação. Assim, a diferença entre uma árvore boa e uma árvore má, o Senhor diz, está no coração. Como centro da vida humana, o coração é fundamental, é determinante na conduta das pessoas. Por isso, ele precisa ser perdoado, ele precisa ser regenerado, transformado, ensinado por Jesus. Sem essa mudança interior, sem essa mudança interna do coração, ninguém consegue fazer a vontade de Deus. E podemos ter essa certeza, meus irmãos. O Espírito Santo nunca falha em chamar, regenerar e salvar aqueles que o Pai escolheu e que Cristo redimiu, e operar a regeneração e a criação de um novo coração. Então, aqueles que são meus discípulos, como se Jesus dissesse, como uma árvore boa que produz fruto bom, devem não julgar, não condenar, perdoar e dar boas dádivas aos outros. Isso mostra a mudança do coração dos meus discípulos. Então Jesus lhes faz uma última pergunta aqui no texto e traz uma nova ilustração. Versículos 46 a 49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve as minhas palavras e não a pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. De que maneira podemos crescer como discípulos de Jesus e na capacidade de reproduzir esse tipo de vida perdoadora, esse tipo de vida generosa, abnegada, não julgadora dos outros? Jesus disse que devemos ouvir as suas palavras e praticá-las. A palavra de Deus é chamada de sã doutrina, e uma vez que temos a salvação, temos um coração regenerado e temos a sã doutrina, logo nós devemos viver uma vida piedosa. Isso acontecerá se nos esforçarmos por viver, por praticar a palavra de Deus. Mas preste atenção, não basta possuir a sã doutrina, não basta estar numa igreja onde a sã doutrina, onde a palavra de Deus é pregada. É necessário que se viva conforme a sã doutrina. Porque é possível possuir pregação saudável, é possível possuir sã doutrina
e viver uma vida ímpia. É possível ouvir a pregação da palavra e viver impiamente, ignorando, desonrando o Senhor. Chamando-o de Senhor apenas da boca para fora. Mas não guardando a sua palavra no coração e não vivenciando essa palavra no dia a dia. Norteando suas condutas, norteando seu comportamento, norteando seus relacionamentos, seus negócios. Vida cristã, meus irmãos, implica em que se viva o Evangelho. E a implicação do Evangelho exige o cumprimento da lei, da justiça de Cristo. Não julgue, não condene, perdoe, dê a quem precisa. Se tiver que julgar alguém, que seja você mesmo. Só existe uma pessoa que pode julgar e condenar. Trouxeram um dia uma mulher diante do Senhor. E a acusação era de que ela foi apanhada em adultério. João capítulo 8. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão, mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Onde estão os teus acusadores? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Eu também não te condeno. O único ali que não tinha pecado, o único ali que tinha autoridade e que podia julgar aquela mulher, não a julgou, nem tampouco a condenou. Volte a Lucas capítulo 23. Eu estou terminando, pessoal.
Só existe um, meus irmãos, que poderia não perdoar alguém, mas que, no entanto, perdoou. Capítulo 23, Lucas já caminhando para o final do seu evangelho, Jesus na cruz, injustiçado, traído, caminhando para morrer injustamente. 23, versículo, vou ler a partir do 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, assim como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Mas antes de expirar, o que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Irmãos, eu não posso julgar nem condenar ninguém, porque eu sou falho igual essa pessoa. Só existe um que, mesmo quando traído, negado, ele se doa, ele se dá, ele se oferece em favor dos que o traíram, dos que o negaram. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão, ele ministra a ceia, ele serve Judas, ele serve Pedro. Quando nós somos traídos, quando nós somos feridos, quando nós somos machucados, o nosso desejo é o revide. Nosso desejo é pagar na mesma moeda. Jesus, na noite em que foi traído, se deu, se doou. Vamos viver a vida cristã como regenerados? Vamos viver o cristianismo como discípulos de Cristo, que o santificam como o Senhor nos seus corações e lhe obedecem à palavra? O que vamos mostrar que temos no interior do nosso copo, da nossa xícara, no interior do nosso coração enquanto andamos por aí? Escovar a cabeça, por favor. Senhor, eu quero bem dizer o teu nome, por não julgar, não condenar um miserável como eu, por estender o teu perdão e doar-me a tua graça e a tua salvação. Eu quero confessar, Senhor, que eu não sou capaz de mudar o meu próprio coração. Eu não posso, Senhor, promover a mudança necessária e não sou capaz de viver como um verdadeiro discípulo deve viver sem a obra do Espírito Santo, sem o novo nascimento e sem a regeneração do meu coração.
Por isso, Senhor, eu estou aqui para dizer e reconhecer que sem Ti eu nada posso fazer. Sem Ti, Senhor, eu sairei por aí julgando a torta e a direito, eu sairei por aí condenando todo mundo, achando que eu sou mais do que de fato eu sou. Um cego tentando guiar outros. Perdão, Senhor, perdão. Quero ser como Tu. Eu quero ser como Tu. Muda-me, Senhor. Perdoe-me. E ajuda-me, Senhor, a viver uma vida conforme a Tua palavra, dependendo de Ti, em obediência. Se o Senhor me ajudar, eu poderei, Senhor, não apenas conhecer, eu poderei praticar o Evangelho. Eu poderei praticar a Tua palavra. Ajuda-me, Senhor. Segura a minha mão. Ajuda o meu irmão também, a minha irmã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não queremos, Senhor, condenação. Queremos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante da Tua graça. Obrigado pela obra da cruz. Obrigado. Obrigado, Senhor.